As cervejas artesanais vêm chamando a atenção no mercado das cervejarias. Elas proporcionam para os amantes dessa bebida novas combinações, sabores e aromas. De olho nessas transformações, a região serrana vem apostando na fabricação dessas cervejas e na construção de um selo que remeta a características comuns desse polo. Além de possuir clima e geografia propensos à produção, também dispõe de dois elementos diferenciados: a qualidade da água e a produção local de lúpulo. Para entender como um polo cervejeiro e a criação de uma marca coletiva podem viabilizar o desenvolvimento de uma indicação geográfica, vem com a gente nesse Rio em Foco que começa agora. O Rio em Foco recebe o diretor executivo da Associação da Indústria Cervejeira de Nova Friburgo e Região, Sérgio Paiva, e o chefe da Divisão de Política, Produção e Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Celso Merola. A marca coletiva e a indicação geográfica são importantes ferramentas para atribuir valor e reconhecimento ao produto, serviço ou atividade exercida em uma determinada região. Na matéria a seguir, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, explica qual a diferença entre esses dois registros e de que forma eles podem ser adquiridos. O objetivo da marca coletiva é um bem de natureza privada. Então, essa associação define os seus associados que vão usar essa marca através de um regulamento de utilização. Quando se pretende registrar uma marca coletiva, além dessa comunidade se reunir através de algum tipo de representatividade jurídica, a coisa mais importante é apresentar o regulamento de uso no NPI. Esse regulamento de uso vai definir as condições de uso dessa marca coletiva pelos associados. Já a indicação geográfica é um outro bem, também de natureza intangível, só que a indicação geográfica tem a ver com o nome geográfico que ficou conhecido uma determinada região por produzir ou extrair determinado produto ou serviço, ou ainda pelas qualidades que esse meio geográfico tem. A indicação geográfica, todos têm que estar na mesma região geográfica. A marca coletiva pode ser de uma região mais ampla, que não tenha nenhuma qualidade de solo, de relevo, etc., que não tenha se tornado conhecida ainda como um local de produção, de extração. Pode uma coletividade de um estado inteiro se reunir e pedir uma marca coletiva para determinado produto ou serviço. Tanto no caso da marca coletiva como no caso da indicação geográfica, é necessário ter uma associação, ou um sindicato, ou uma cooperativa em que os produtores ou as indústrias se reúnam para poder pleitear esse ativo, esse bem. Em relação à marca coletiva, esse é um processo que hoje Friburgo e região estão se organizando. Como é que está em relação às cervejas artesanais? Bom, Geisa, a gente já tem uma tradição que remonta a 1861 de produção de cervejas naquela região, né? Nova Friburgo liderando a partir da imigração de alemães para a região. Mas hoje a gente tem lá um grande número de produtores de cerveja, um número considerável de marcas, né? E então a gente se juntou numa associação com alguns fins, e um desses fins seria a obtenção aí de uma marca coletiva, a gestão de uma marca coletiva, né? Então, esse trabalho vem sendo feito aglutinando os produtores, né? Integrando outras áreas afins, né? Que possam nos auxiliar nisso, né? De forma que a gente possa chegar o momento de pleitear essa marca. São quantos os associados? Hoje nós somos 13 associados, né? Só de cervejarias? Só de cervejarias, né? Uma condição para ser associado, já até imaginando no futuro uma marca, uma indicação de origem, é que todos tenham sede e produção na região de Nova Friburgo.
Em relação à indicação geográfica, o que a gente pode estabelecer? É um caminho, na verdade, começar pela marca coletiva até para criar essa associação entre empresários e outros produtores. Mas em relação à indicação geográfica, o que o Rio de Janeiro já tem no seu histórico que pode inspirar ou servir de caminho para as cervejas artesanais? Então, a indicação geográfica é uma coisa muito recente, né? Então, isso aí, as primeiras foram obtidas no início do ano 2000. E a gente tem no Rio de Janeiro um trabalho que eu acho que é marcante, que é a cachaça de Paraty, né? Foi uma obtenção assim, rápida, né, dentro dos padrões, né, que levava 6 anos, 5 anos para obter uma indicação geográfica. E a gente conseguiu fazer isso em 1 ano e pouco, né, desde que a gente começou a discutir. Mas isso estava agregado a um trabalho que a gente já estava fazendo há muito tempo. Ministério da Agricultura. E o Sebrae, né, em Paraty. Então, um trabalho que a gente fez de melhoria de qualidade, né? O Sebrae contratou um consultor para ajudar nas mudanças de tecnologia, de implementar algumas outras coisas, para melhorar a qualidade. Então, quando a gente começou a discutir indicação geográfica, foi uma coisa rápida. Primeiro pela tradição, né? Paraty tem a tradição, né, da produção desde 1700 e alguma coisa. E a gente começou a fazer. E outra coisa que eu acho extremamente importante na indicação geográfica é a questão do associativismo, né? Quer dizer, para dar certo, obrigatoriamente tem que ter uma entidade dos produtores organizada funcionando. Senão não vai adiantar de muita coisa, né? Você vai ficar uma coisa desconexa. Como uma propriedade coletiva, né, ela tem que ser gerida assim. Né? E aí tem que ter, você falou um ponto interessante, o controle da qualidade. Sim, agora, no Rio de Janeiro, para além das bebidas, a gente tem outros movimentos tem também. Muitas possibilidades. Além das bebidas, a gente tem uma série de produtos que a gente tem discutido com o pessoal. Né? Tem, por exemplo, a maricultura, né, as vieiras da Baía da Ilha Grande. A gente tem farinhas, né? O Rio de Janeiro tem 3 tipos diferentes de farinha de mandioca, a gente está pensando em discutir isso, mas falta esse trabalho de organização e a gente está tentando algumas coisas. Tem os doces, né, da região de Campos, que é o chuvisco, a goiabada cascão, que é um clássico, né, da nossa produção. Em relação a cervejas artesanais, você tem uma característica específica que é a do consumo local. Então, essa história tem que estar muito atrelada ao desenvolvimento daquela marca, daquela cerveja e até a consolidação disso. Agora, qual o trabalho que vocês estão fazendo também com outras cadeias produtivas para aumentar essa incidência, né, e fortalecer essa questão das cervejas artesanais na região de Nova Friburgo? Perfeito. A região de Nova Friburgo, né, para a gente entender um pouquinho o que é essa famosa região, né, ela tem o mesmo recorte geográfico que a bacia hidrográfica Rio dos Rios. Né? Então é uma região que tem uma homogeneidade de cobertura vegetal, um clima semelhante, uma formação geológica semelhante. Isso tudo impacta na qualidade da água, né, que lá é produzida pela natureza, né, que é o principal elemento aí na produção da cerveja. Junta-se a isso a história, né? E agora a gente começa também com a produção de um dos elementos que vão na receita da cerveja. E que a gente vai falar no próximo bloco, que é o lúpulo. Já estou antecipando aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Sérgio Paiva e Celso Merola. O cultivo de um dos ingredientes mais importantes na fabricação da cerveja, o lúpulo, já ocorre em todo o município de Friburgo, fomentando ainda mais o mercado cervejeiro da região. A nossa equipe foi até lá para conversar com um dos pioneiros nessa produção. Vamos ver a matéria. Água, malte, levedo e lúpulo, ingredientes fundamentais na hora de fabricar uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo, a cerveja. E o que a torna diferente com aroma e amargor únicos é o tipo de lúpulo usado durante a produção. De olho nesse componente, o produtor Paulo Cordeiro iniciou suas primeiras plantações há 2 anos em Nova Friburgo, e hoje ele possui cerca de 70 pés com 12 variedades.
Está em uma fase de adaptação e teste, né? Porque tem algumas variedades que estão produzindo melhor, outras variedades produzindo pior, e dentro dessas variedades que estão produzindo melhor, com essas análises químicas que estão sendo feitas, a gente vai poder estabelecer qual é dessas variedades a que melhor está se adaptando aqui em Nova Friburgo. Um município que já está começando a ter de novo uma tradição cervejeira, já temos várias indústrias legalizadas aqui em Nova Friburgo produzindo cerveja. Nós temos uma escola agrícola em Nova Friburgo, que é a Escola Rei Alberto, né, da UI belga, que já se mostrou muito interessada e que vai começar um trabalho de plantio de lúpulo lá e deverá introduzir na grade curricular dos alunos deles essa matéria também, para você começar a ter mão de obra, digamos, qualificada na região. E como é uma atividade que permite pequenas lavouras, eu acho que vai ser uma atividade muito interessante economicamente para o pequeno produtor rural. O produtor explicou também que 5 meses após o primeiro plantio, a flor do lúpulo já estava pronta para a colheita, podendo ser utilizada no mesmo dia. Em outros casos, ela também pode ser desidratada, embalada a vácuo e depois congelada, permanecendo fresca por até 6 meses. A gente vê a cerveja criando oportunidades também na área da agricultura. Essa junção já está acontecendo? Quer dizer, os produtores já estão testando esse lúpulo nas suas cervejas? Sim, já há testes do uso do lúpulo local nas cervejas, né? E é interessante dizer isso, que a gente hoje está trabalhando, né, no primeiro passo, que é o reconhecimento desse polo, né? O polo, ele se torna um polo na medida que você tem mais de uma atividade daquela determinada cadeia produtiva no mesmo ambiente. Então, escola, produção de insumo, revenda de insumo e os fabricantes, né, que são o cerne da cadeia. Então, hoje, com isso, a gente começa já a ter testes desse produto local nas nossas cervejas. E é importante dizer que o grande investimento é no lúpulo de aroma. O lúpulo ele tem 2 funções na cerveja, amargor e aromas. E a gente tem investido lá na região, o Paulo tem investido muito na questão dos lúpulos de aroma. Esses sim vão conseguir impregnar o produto de uma característica local de aromas que certamente essas variedades produzidas ali vão ter. Que a gente chamaria nos vinhos do terroir. Exatamente. Mas tem um ponto muito interessante que é colocado na matéria da pesquisa, quer dizer, não é uma produção simplesmente, você tem que o tempo todo estar pesquisando e vendo se aquilo se desenvolve com... Esse papel é muito importante que o Estado, de alguma forma, entre, né? Porque é muito difícil para o produtor, é uma coisa de médio e longo prazo, né? Você trabalha com pesquisa, e você, por exemplo, ter esse material armazenado, testar, né, como ele se comporta, ver quais as exigências que ele tem em termos de frio, as características da planta como um todo. E eu até fiquei surpreso quando sabia que tinham tantas variedades já sendo... Então isso é uma coisa que a gente precisa realmente conversar, eu acho que é importante que o Estado entre nisso. O fato de ter uma universidade local, quer dizer, tem a UERJ lá funcionando com laboratórios, ajuda também nesse processo? A UERJ ela já tem hoje um pequeno laboratório que ela tem feito cromatografia, né, de cachaça. E a ideia é a gente tá para conversar com eles no sentido de ampliar esse laboratório, porque a gente possa começar a fazer outras análises também, né, que envolvam tanto a qualidade do produto, né, como envolvam principalmente no lúpulo, que a gente precisa, ele é um ingrediente que ele tem que ser dosado. Então, a gente precisa de um acompanhamento a cada safra, ele pode ser diferente na sua quantidade de óleos essenciais, né, os alfa-ácidos, os beta-ácidos, né, que vão impregnar aromas e amargor. Então, isso é fundamental para a gente, que se desenvolva esse laboratório para que a gente tenha próximo da produção rapidamente acesso a esses resultados. E aí a gente também está falando de um potencial que começa localmente, mas na medida que mais produtores se envolvam nisso, pelo que a gente pôde apurar lá, começou por esse produtor, mas outros já vêm se engajando nisso, né? São pequenos produtores, sim, que podem também fornecer para outros polos cervejeiros. Com certeza. Está se formando toda uma cadeia na produção do lúpulo, né? Então, o pioneirismo do Paulo, com hoje 13 variedades sendo plantadas e testadas, né, já está se levando isso para a produção dos rizomos, ou seja, as mudas, que vai ser produzido por um agricultor local que focava o trabalho na parte de orgânicos, vai agregar a produção dos rizomas.
Com isso, a gente integra pequenas propriedades rurais que passam, então, a produzir, beneficiar, que ele tem que ser secado, tem alguns processos, embalados, para que isso possa, então, ser utilizado. E como a gente está próximo aqui de muitas fábricas na região do estado como um todo e até Minas Gerais, certamente essa produção pode ser comercializada sem dúvida. E aí, nesse processo, a gente também tem o olhar muito do controle da qualidade, que o Ministério da Agricultura precisa também viabilizar a formalização dessas cervejarias. Como é que tem sido esse processo lá? Então, inclusive a gente participou, eu e o Sérgio, de uma conversa há alguns anos atrás, quando começou a aumentar esse boom de pequenas, né, cervejarias, e a gente fez um trabalho muito interessante que é a cartilha, né, de como os cuidados tem que se ter para produzir cerveja e o passo a passo para registrar esse produto no Ministério da Agricultura. Então essa cartilha está à disposição, foi editada pelo SEBRAE e é bastante interessante, porque ela, quer dizer, se mostra que não é uma coisa, quer dizer, tem algumas complicações em função das exigências, porque é um alimento, né? E é um processo industrial também. É um processo industrial, então tem algumas exigências que é bem factível, né? Tem como fazer, não é tão complicado assim. E aí eu acho que é fundamental, né, que a gente possa criar canais de facilitação, né, para ajudar. Quer dizer, esse caso do lúpulo é extremamente interessante, porque, por exemplo, o malte é um pouco mais complicado, por causa das nossas condições de clima e tudo, mas o lúpulo é viável, né, dá para você fazer com os pequenos produtores e pode, inclusive, ser um caminho para indicação geográfica, né? A gente estava até conversando sobre isso. Uma denominação de origem, que é uma indicação geográfica que é vinculada à questão local, né? A questão ambiental local, que dá uma característica própria. Então, tem tudo a ver, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Além de Nova Friburgo, municípios como Santa Maria Madalena e Duas Barras também estão investindo nas microcervejarias. Para os empresários, a criação de um polo cervejeiro através de lei estadual foi a primeira vitória do grupo. O próximo passo é a definição de um selo para fortalecer as marcas e evidenciar a qualidade do produto, atraindo turistas e novos olhares para a região. 4 mulheres resolveram apostar na produção de cervejas especiais em Friburgo. Em 2016, elas colocaram no mercado rótulos femininos como Scarlett, Valentina, Mary Angel e Aruna, e vem enxergando cada vez mais novas oportunidades no setor. A cerveja artesanal, né, é um segmento que está crescendo bastante. E quando nós viemos para Friburgo, eles estavam justamente com essa lei de incentivo, porque a ideia é que a cidade se torne um polo cervejeiro, né, da região, e com isso você atrai mais turistas, movimenta a economia local. Outros municípios da região serrana também estão investindo nesse mercado. Friburgo, Duas Barras, Madalena, essa região, ela pertence a uma bacia hidrográfica chamada Rio Dois Rios. É uma região já preparada, onde a água da região é bem propícia para se fazer um produto de boa qualidade. O produto da serra tem chamado bastante atenção na capital e muita gente está subindo para ter um conhecimento, para conhecer os produtos e degustar. E automaticamente a gente acaba movimentando aí a questão turística, né? Para o presidente da Associação Comercial de Friburgo, a criação das microcervejarias, além de fortalecer o turismo, atrai emprego e renda local, gerando maior capacitação para os produtores. É muito importante, na verdade, a gente divulgar para o turista, para o Brasil, né, para fora, a nossa produção, né? Então o nosso selo local vai dar identidade para a gente. O movimento do lúpulo local também é legal, que vai dar um DOC para a gente, a denominação de origem da nossa cerveja, de onde ela vem, e tudo se completa. E fortalece muito o turismo local, a gente ter essas coisas, né? A gente ter esse movimento cervejeiro que a gente tem, eu acho que mais de 60 rótulos diferentes de cerveja. A criação do selo é uma garantia que nós, produtores, queremos dar
para aquele consumidor, que toda vez que ele vira aquele selo, ele tem certeza de que assim, são produtores que são cadastrados, que têm compromisso com a qualidade. A gente falou das oportunidades do mercado das cervejas artesanais, falamos também do que isso impacta na agricultura e agora na questão do turismo. Como é que está a articulação também para a criação de roteiros direcionados para cervejarias? Sim, a gente já tem hoje receptivos em Nova Friburgo trabalhando basicamente, integrando a cerveja a outros atrativos que já vinham sendo trabalhados. Então, por exemplo, a região da estrada Terefri, né, Friburgo-Teresópolis, tem vários atrativos. E lá agora temos a presença de uma cervejaria, né, que é a Alpendorf, junto com a queijaria e junto com a chocolateria. Então, isso agora já faz parte de um roteiro. Outras na região de Muri também já recebem turista e também estão integradas. Então, a cada dia mais a gente tem o chamado turismo cervejeiro atuando, né, integrando as nossas cervejarias com esse público que busca experiências diferenciadas na região. E dentro disso também tem que ter uma agenda de eventos atraindo esses turistas, né? Perfeito. A gente também tem estão acontecendo alguns eventos com foco na questão cervejeira, né? Sempre colocando todas as cervejarias juntas num espaço e ali você tendo a oportunidade de degustar várias cervejas. Então já há uma agenda estabelecida anual, né? Acontecendo não só em Friburgo, mas em outras cidades da região também, de forma que o turista que está por ali, que está passeando, ou o público local, né? Possa também ter acesso a esse produto. Quando a gente fala da participação do Estado, também a gente vê a necessidade da atuação em vários setores, né? Não é só o do desenvolvimento econômico, mas também o do turismo, a própria educação, que precisa estar presente para poder formar essa mão de obra e essa história, né, que vai atrair esse turismo para a região. Você tem exemplo, Celso, de outros modelos que foram bem-sucedidos nisso, outros estados que façam esse tipo de narrativa, né, local com sucesso? Então, a gente tem exemplos na Serra Gaúcha, né, alguns casos muito interessantes, na região de Gramado e outros, em que isso foi muito bem feito, essa integração do turismo com a agroindústria, tanto com os vinhos, quanto com os queijos, chocolates e outras coisas, né? A região da Serra do Espírito Santo também tem alguns exemplos interessantes, né? A própria Friburgo já teve uma experiência interessante com alguns circuitos que foram criados, né? Infelizmente, por falta de apoio, eu acho que do próprio Estado, né? Eu falo Estado como um todo, né? A gente vai perdendo um pouco isso, a gente não dá continuidade. Essas experiências, elas têm que ter um prazo de amadurecimento e de consolidação. Né? Para isso, você tem que ter tempo, você tem que ter uma coisa consistente. Por exemplo, o Paulo falou muito bem da questão da formação do técnico lá para produzir o lúpulo. Pô, isso é uma coisa que leva tempo, não é de uma hora para outra que você vai ter uma pessoa que conhece, é uma cultura muito nova para todos nós. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tem que construir, né? Tem que ser um projeto de médio e longo prazo, né? E isso é fundamental para a gente estruturar. Essa questão, por exemplo, da cerveja é o turismo gastronômico, né, que vai levar em consideração tudo. Nova Friburgo é um exemplo, a região do Terefri, né, é um exemplo de produção, né, de pequena produção agrícola. E, tanto agrícola quanto pecuária, né? Você tem cabras, você tem outros animais ali. E a possibilidade de você consolidar isso, né, junto com a cerveja e com outras coisas. E nesse caso específico de uma agenda, né, para o futuro, quais são os passos que a associação está planejando e qual é a necessidade também de agregar esses outros parceiros, seja o Estado ou outras instituições que possam fortalecer essa construção? Bom, o primeiro passo que a gente tomou foi criar uma parceria local em prol do desenvolvimento do setor. Apesar de ser uma associação que ela cuida especificamente do segmento das cervejarias, nós não quisemos ficar isolados. Então, nós temos parcerias com todas as entidades representativas do empresariado local, né? Então, esse foi o primeiro passo. Para o futuro, a gente está estabelecendo, então, essa agenda de eventos que a gente falou, né? Está estabelecendo uma grande parceria agora com os produtores rurais, com alguns institutos que a gente possa ter pesquisa, laboratórios para fazer um acompanhamento do nosso produto,
né? E fortalecendo a atividade em si. Então, alguns exercícios de compra coletiva, alguns exercícios de promoção conjunta, então coisas que de fato deem sentido ao polo, né? Ou seja, ao pensamento coletivo e o crescimento sustentável de todo mundo que está ali dentro do polo. Então, isso é que é o mais importante. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Sérgio, obrigada, Celso, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação. O Rio em Foco está nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Segue a gente lá. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, mande um e-mail para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.